Olá, tudo bom? Eu me chamo João Ferreira e sou aluno do 5º período do curso de Direito da Faculdade Metropolitana. Estamos aqui hoje com o Dr. Caio Lopes Amaral de Oliveira, criminalista. Ele vai nos ajudar hoje a desvendar parte de um golpe que tem se instalado no país com bastante frequência, o golpe do falso advogado. Dr. Caio, obrigado por colaborar conosco, né, nesse nosso trabalho. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer o convite, dizer que para mim é sempre uma honra participar da comunidade acadêmica e poder contribuir um pouco com a minha experiência. Eu sou advogado criminalista, especialista em prova digital, em direito digital, então esse é o meu nicho, é meu ramo, e é um prazer ter essa oportunidade aqui de poder contribuir com o trabalho de vocês. Obrigado, doutor. Doutor, vamos direto ao ponto, né? Vamos. É o seguinte, o golpe do falso advogado, ele tem se alastrado pelo país, né, com, assim, de forma até preocupante. Quais seriam os crimes cometidos por quem pratica esse tipo de golpe? Como é que ele se dá? Esse tipo de crime, ele envolve vários tipos penais. O principal é o artigo 171A, introduzido no Código Penal a partir de 2021. Isso aconteceu logo após a pandemia, que foi quando os golpes digitais eles aumentaram assim de uma maneira desproporcional comparado aos outros, né? O primeiro crime seria o de estelionato, de fraude. Mas podem haver outros tipos de crime dependendo de como aquela conduta é praticada. Se ela foi praticada única e exclusivamente por meio de WhatsApp, meio digital, você vai para um 71A. Se a pessoa se utilizou de documento, de advogado, para poder planejar, executar aquele crime, ele já tem um falso documento. Então, se também tem 2, 3 ou várias pessoas envolvidas nesse crime, também nós podemos já ir para um lado de uma organização criminosa. E ele tem assim, crescido assim, vertiginosamente. Qual seria o motivo, o fato que tem levado ao aumento desse tipo de crime? No meu ver, o aumento desse tipo de crime, principalmente o do advogado, ele se dá baseado em alguns pontos. Primeiro, a publicidade, que a Constituição garante, dos atos do judiciário. Certo. Entendeu? Então, é fácil um golpista descobrir, por exemplo, um processo de determinada pessoa. Geralmente é uma pessoa que vê um advogado ali, esse advogado tal. Ele vai lá, colhe as informações dessa pessoa, por exemplo, o nome da pessoa, CPF, joga nos sites dos tribunais e tem acesso aos processos. O segundo ponto é que hoje os processos são 100% digitais. E essa digitalização não acompanhou um letramento da população. Ou seja, o processo é digital, mas a pessoa que é parte do processo, ela não entende como aquilo funciona. Certo. Então, o que acontece? O golpista, muitas vezes, ele copia a foto do advogado, ele sabe dados sensíveis do advogado, do cliente, sabe o nome do filho, sabe quanto que tem para receber, né? E isso vai causando uma certa sensação de confiança quando a pessoa recebe aquela mensagem e ela tem aquela sensação de, opa, meu dinheiro vai sair. Então, geralmente, é uma pessoa que está precisando daquilo, que o processo já está andando há algum tempo e chega aquela oportunidade que ela está esperando. E aí é até uma brincadeira, né? Entra a fome com a vontade de comer. E começa assim. Tá certo. E, doutor, como a população pode se precaver desse tipo de crime? Assim, como ela pode se blindar? Na verdade, porque esse tipo de golpe ele revela uma certa fragilidade do sistema, né? Os dados estão ali, à disposição de todos. O que se está fazendo para, também é uma outra pergunta, né? O que se está fazendo para que se possa blindar
os dados do cliente, dos advogados, para que eles não venham a sofrer esse tipo de golpe? Então, vamos lá. A primeira coisa é sempre desconfiar. Se o seu advogado chega para você e diz assim, olha, o seu dinheiro vai sair. Pô, legal, mas você tem que pagar. Opa, calma aí. Mas se eu entrei com a ação para receber, por que agora eu tenho que pagar para depois receber? Então, o primeiro ponto é sempre desconfiar. Procurar o contato oficial do seu advogado, verificar o número do telefone dele, se aquele telefone que está falando com a foto dele realmente é o do seu advogado, procurar o escritório do seu advogado, tá? E nunca fornecer qualquer tipo de informação, clicar em qualquer link fornecido por este suposto advogado, né? E o primeiro passo é procurar ele. Procurar o advogado. Sim, com certeza. Buscar os meios, né, os canais que foram fornecidos Sim. no momento da... Primeiro passo é desconfiar. Se eu tenho para receber, por que eu vou pagar para receber? Sim. Não faz sentido. E muitas vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, necessitando daquele dinheiro, e ela acaba se iludindo por uma ilusão de que se ela pagar, ela vai receber. Certo, o senhor falou sobre vulnerabilidade. E agora, quem seria o alvo dos golpistas? O alvo dos golpistas são todos. O senhor também aqui me comentou o que está se fazendo para evitar esse tipo de golpe. Muitas pessoas se utilizavam de dados vazados de advogados, como senha de tribunais, para ir investigar os seus processos, as suas listas. E o golpista, quando chega, ele já está sabendo de tudo, de todos os detalhes. Hoje, os tribunais, através do sistema PJE, PROC, eles têm criado autenticação em 2 fatores, que não basta só você logar ali com o seu token ou com o seu usuário e sua senha, mas você tem que ter uma outra camada de segurança, que é acessar do seu celular um código para validação daquele login, o que aumentou a segurança. Doutor, caso a vítima já tenha feito algum pagamento, o que deve ser feito rapidamente? Qual a medida que ela deve adotar? Ela perde tudo aquilo que ela pagou? Olha, é possível sim recuperar, mas a janela é muito curta. Então, digamos ali que aconteceu com uma cliente minha. Ela recebeu uma ligação de um processo, forneceu documentação, a pessoa sabia de tudo e mandou um link para ela, enquanto estava numa ligação por vídeo, se passando por um funcionário do Tribunal de Justiça de Rondônia. E ela clicou naquele link. Quando ela clicou naquele link, rapidamente o telefone dela apagou, resetou, e quando ela conseguiu voltar, a conta dela já estava sem nada. O que deve ser feito? Deve ser feito a comunicação imediata à instituição financeira para que ela acione o mecanismo de recuperação do PIX, que foi uma medida agora instaurada no ano de 2025. O que acontece esse mecanismo de devolução? Se você avisa a instituição pagadora com rapidez, esse dinheiro ainda está na conta que foi transferido e não foi dissipado, é possível rastrear e bloquear. Então, quanto mais rápido você acionar o mecanismo, mais fácil e mais ágil mais chance de conseguir essa recuperação você vai ter, né? A segunda providência é registrar o boletim de ocorrência imediatamente. Procura a polícia, registra o boletim de ocorrência já para instaurar uma investigação criminal a respeito daquele fato. E o terceiro ponto é procurar a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e comunicar a respeito do que aconteceu. Quais as consequências desse golpe agora para o lado do advogado? Ele é prejudicado? De que forma? Depende da maneira em que ocorreu o fato, o crime. O advogado participou ou não? O advogado foi utilizado, o login do advogado, as informações prestadas foram vazadas pelo advogado para o cometimento daquele crime?
Se sim, ele vai ser enquadrado nos crimes que envolvem o desenvolvimento da sua atividade. Se não, o prejuízo é o que? É a dor de cabeça. É você explicar para o cliente que ele foi vítima de uma fraude, é o desgaste de você ter que comunicar todos os clientes que estão tentando se passar por você e aplicar este golpe. Causa uma certa sensação de insegurança do cliente com o advogado por ter seus dados vazados, ter sido vítima de um golpe. Então, de uma maneira, é muito prejudicial de todas as formas. A vítima, ela normalmente ela tem um certo receio, né, de admitir para alguém que sofreu um golpe, né? E aí, se a divulgação desses casos ajuda a evitar outros golpes. Com certeza. A denúncia de você ter sofrido um golpe é importantíssima para a polícia, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Tribunal de Justiça, desenvolverem, primeiro, mecanismos para evitar esse tipo de golpe, né? Novos níveis de segurança, evitar o vazamento de dados, para a polícia conseguir identificar e rastrear os verdadeiros golpistas, saber quem realmente está ali dando golpe, se tem advogado envolvido, se tem servidor vazando informações envolvido. Então a publicidade ela torna-se assim imprescindível para a gente poder diminuir esse tanto de golpe, que hoje em dia, a cada 3, 4 dias eu vejo um colega tendo que perder o seu tempo, o seu trabalho, para ficar postando, respondendo mensagem, dizendo que ele está sendo vítima do golpe do falso advogado. Se não se der evidência a esse tipo de caso, como é que as autoridades poderão tomar providências para poder minimizar esse tipo de crime, né? Sim, porque tudo passa pela investigação criminal, descobrir o modus operandi, como que aquele estelionatário ele fez para colher aquela informação, como ou quem forneceu a informação a respeito daquele processo, como ele selecionou aquela vítima que é mais fácil de conseguir o Pix, que ela está mais vulnerável. Ou seja, não é nada aleatório, hoje em dia está muito profissional. Então, por trás disso tudo há uma quadrilha especializada em fraudar pessoas. Você diria que, por exemplo, elas ficariam sondando pessoas mais vulneráveis para poder atuar nesse tipo de golpe contra essas pessoas? Sim, geralmente você está às vezes no futebol. Você está no futebol e tem um monte de gente. Então, terminou o futebol, a pelada, vamos ali conversar, bater um papo. Você começa a conversar, tô com uma ação ali, uma ação do trabalhista, meu advogado está demorando. Às vezes sempre tem aquela coisa, a pessoa que não é do meio não entende muito como funciona a justiça, então acaba comentando. E você comenta em locais que tem gente ali ouvindo. Opa! Fulano, olha, fulano tem uma ação. Então deixa eu pesquisar o nome dele. Deixa eu descobrir aqui o CPF dele. Se ela tem alguma informação privilegiada para acessar algum site de algum tribunal, alguma coisa, fica muito mais fácil. Que ela vai ler o processo inteiro e vai entender, e vai saber conversar com a pessoa, explicar passo a passo, que a pessoa conversa com alguém que sabe tanto da vida dela e do processo dela que ela acaba confiando. Sim. Acaba confiando e acaba fazendo o que ela quer. O excesso de confiança, né? Com certeza. O excesso de confiança, ele vem da necessidade que você tá de receber aquele dinheiro. Certo. Então você tá olhando ali, opa, preciso disso. Você já pensa que vou pagar não sei o quê, finalmente vai sair aquele dinheiro. É só 1.000 que eu tenho que dar para pagar uma taxa. Tô falando com o meu advogado, ele está trabalhando há 1 ano comigo, então pronto, é agora. Doutor, para finalizar, que mensagem o senhor deixaria, qual orientação o senhor deixaria para as pessoas se precaverem, se resguardarem de não sofrer desse tipo de golpe, o golpe do falso advogado? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que essa pessoa que caiu no golpe, ela não tem que sentir vergonha. Ela tem que denunciar. Você não foi um bobo por ter caído no golpe. Você é um ser humano que foi enganado
e levado ao erro. Então nós vamos ter que denunciar, botar voz, né? Procurar as autoridades, procurar o seu advogado, procurar o OAB se necessário. Doutor, eu estava pensando aqui também. Esse tipo de golpe, né, eu estou acrescentando essa minha fala. Esse tipo de golpe, ele não escolhe classe social. Não. Então, quer dizer, todos estão vulneráveis a esse tipo de crime. Quer dizer, basta a pessoa acreditar que o que está acontecendo é verdade, é real. Olha, eu vou revelar um caso que aconteceu dentro de casa. Quando eu morava com os meus pais ainda. Olha, minha irmã é advogada, meu pai é advogado e minha mãe, tadinha, caiu num golpe desse. Nossa. Se passaram por mim numa segunda-feira, era a mesma foto que eu utilizava no WhatsApp, e ela trabalhando em casa. Não, perdão, minto, ela estava no trabalho, muita coisa para fazer, só viu a foto e eu passando por mim pedindo R$2.000, que era para comprar um telefone que meu tinha quebrado e tudo mais. E ela acabou enviando, e eu não sabia disso, nem meu pai. Quando nós chegamos em casa, eu escuto ela comentando. Eu falei, mãe, como assim? Eu não lhe pedi dinheiro nenhum. Ela, como? Se eu mandei? Nossa. Eu falei, não, mãe. E aí ela começou a chorar, sentiu muita vergonha, sentiu muita raiva. E assim, uma pessoa que tinha em casa 3 advogados. Uhum. Então ela era uma pessoa que convivia, que via esse tipo de golpe. Antes era o golpe do filho, uhum, que ligava a pessoa, mãe, vem aqui me salvar, ou era outra coisa. Eram pessoas de dentro da cadeia ligando para aplicar extorsão. Então eu acho que da senhorinha do campo, a pessoa que está mais entendida do assunto, ela está suscetível a esse tipo de golpe. Depende muito de como o golpista vai agir, né? Então, digamos que para conseguir mais dinheiro, ele use técnicas mais refinadas para enganar outras pessoas. Já talvez ele não precisa fazer isso para uma pessoa que já não tenha um letramento digital tão claro, né? Então, atinge todas as classes, atinge advogados, não com esse golpe, mas com outros também. Então, o que nós temos que fazer é sempre se precaver e desconfiar. Desconfie de tudo. Todo mundo que lhe pedir dinheiro para qualquer coisa, desconfie. Desconfie. Até um familiar. Principalmente um familiar. Principalmente familiar, que familiar até, às vezes até nem gosta de pagar, né? Eu conversei hoje com o Dr. Caio Amaral, advogado criminalista, que gentilmente cedeu parte do seu tempo para colaborar com o nosso trabalho acadêmico. Muito obrigado e até a próxima.